Bom dia, graça e paz. Eu estou aqui para falar do nosso pequeno grupo de número 123, que aconteceu na semana do dia 13 a 18 de junho, ou seja, semana passada, em que nós tivemos como título Recordando a Missão, certo? Na retrasada, falamos sobre o início da igreja, sobre a oração, e hoje vamos falar um pouquinho sobre a nossa missão como cristãos. O nosso texto bíblico está baseado em 1 Atos capítulo 1, versículos de 1 a 11, tá? E o texto principal é o versículo 8. O livro de Atos, ele começa com a história da ascensão de Jesus, né? Depois de instruir os discípulos para ficarem em Jerusalém e esperar pelo dom do Espírito Santo. Jesus foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. Que experiência extraordinária, né, irmãos? Você já parou para pensar, você vê Jesus subindo ao céu? Como aprendemos no nosso primeiro encontro do livro de Atos, nós aprendemos que a primeira ação dos discípulos após a subida de Jesus aos céus foi a oração. Antes de tomarem qualquer atitude, eles vão lá para um lugar e começam a orar, que é o verso 14, né, que nós trabalhamos bastante semana anterior. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Como estudamos, os discípulos de maneira unânime buscavam a presença de Deus. Afinal, a promessa, né, do Consolador estava por vir ainda. Assim, eles buscavam o Senhor de todo o coração. No entanto, nestas últimas palavras de Jesus, tem um versículo que nos chama muito a atenção, que é o versículo 8, que eu falei antes. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, ou seja, até Cascavel, até o bairro Santa Cruz, até o bairro Periolo. E esse versículo me chama a atenção por algumas coisas. Por exemplo, o poder que nós recebemos quando aceitamos Jesus, quando o Espírito Santo vem morar dentro de nós, ele realmente nos capacita a enfrentarmos todas e qualquer tipo de situação. E eu sempre digo assim, esse Espírito, ele tem um poder tão grande que tudo que o inimigo fez para destruir o cristianismo, desde o início, matando os cristãos, perseguindo os discípulos, matando os discípulos, e toda a perseguição não foi o suficiente para derrotar. E a prova de que esse poder é tão grande é que nós estamos aqui hoje porque os nossos antepassados, os nossos irmãos que já foram para a glória, eles levaram esse evangelho, né? Eles foram testemunhas de Jesus e o evangelho chegou até nós. E isso é maravilhoso. Então essa é uma lição que nós precisamos tirar, que quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo nos capacita, nos dá o poder de vencer o pecado, de vencer o mal. Ele nos dá a vida eterna e ele nos dá a força para perseverarmos até o fim. Até que o Senhor nos chame para a glória, ou se nós formos a geração que vai ser a geração em que Jesus vai voltar. Mas isso só Deus que sabe. Então isso me leva a pensar numa coisa. Precisamos orar e
precisamos nos encher do Espírito Santo para que realmente possamos testemunhar, viver uma vida realmente que glorifique o nome de Deus, em que as pessoas consigam olhar para nós e ver, olha, está ali uma pessoa diferente, está ali uma pessoa que eu quero imitar, está ali uma pessoa que eu preciso descobrir o que ele tem que faz com que ele seja diferente. Que Deus abençoe a todos e que possamos nos encontrar no próximo estudo, que é o de número 124. Deus abençoe a todos, tenham uma ótima semana na presença de Deus.